Deixa eu ver se agora foi. Acho que foi. Olá, pessoal. Esperando vocês entrarem. Sejam bem-vindos. Olá, Sassá. Tudo bem? Eu aqui com dificuldades de começar essa live hoje. Enfim, ela travou agora 2 vezes. Não sei se é problema de conexão ou não. Mas só responde para mim. Oi, Gisela, tudo bem? Bem-vinda. Responde para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tinha começado ela e ela tinha travado para mim, eu tive que finalizar e começar de novo. Então, eu acho que agora tá funcionando direito, já tô vendo que tá ouvindo bem, Gisa? Obrigada. Então, agora a nossa convidada já tá aqui. Roberta, seja muito bem-vinda. Vamos ver se a conexão tá funcionando. Olá, tudo Dia. bom? Bom dia, muito bem-vinda. Comecei Obrigada. com algumas dificuldades tecnológicas, iniciei ela e ela travou, que eu deixo o contador do tempo ali para me dizer quanto tempo a gente tem para a gente não se perder, mas eu tinha travado, aí eu tive que finalizar e começar de novo. Então, aqui estamos. Enquanto o pessoal vai entrando, bem-vindo a todos. Eu vou aproveitar para fazer a sua apresentação, né, Roberta? Para quem não te conhece, para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Então, a Roberta Calix Coelho Costa Pedra, é isso? Isso. Então, a Roberta é advogada atuante no Rio de Janeiro, mediadora extrajudicial, conciliadora, facilitadora de constelações sistêmicas familiares e estruturais. É pós-graduada no novo Código de Processo Civil pela FESMP, é isso? Uhum. E em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule e Novari. Estudou diretamente com Bert Hellinger e com a Sofia, lá na Alemanha, e com Matias Vargas Insa, na Colômbia, e com Guilhermo, no Brasil. Adoro Matias, Insa e Guilhermo, incrível. Participou do curso das Novas Constelações Familiares, Realização Profissional e Constelação Organizacional, promovido pelo Instituto Constelações Familiares da Brigitte Schamper, de Leeds. Practitioner e Master Practitioner de PNL, Programação Neurolinguística, no Código Clássico e no Novo Código, e trainer de PNL certificado por John Grinder. Carmen Bostic Sinclair e Michael Carroll, na NLP Academy de London. Atualmente desenvolve a postura sistêmica na atuação como advogada, bem como presta consultoria sistêmica para questões relacionadas à família, à escola e a empresas. Também realiza workshops, palestras, atendimentos individuais e em grupo. E eu senti falta aqui de dizer que você também é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Barra, no Rio de Janeiro, né? Então, vou incluir aqui esse tema, a comissão tão linda que eu andei um pouco afastada, né? Eu tô nessa relação com a comissão da Barra. Eu vou, aí de repente acontece algum monte de coisa que eu acabo me afastando e eu vou de novo, mas eu me sinto presente lá de coração, acho lindo o trabalho que vocês têm feito lá. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conversando com a gente. Eu resolvi fazer uma série de lives sobre direito sistêmico para a gente poder disseminar mais essa informação, propagar esse conhecimento que poucas pessoas ouvem falar, principalmente quem está fora do mundo jurídico, e quem ouve falar, muita gente não conhece, não sabe como é, não sabe como funciona. Então, eu quero passar a palavra para você, Roberta, só para a gente começar num panorama geral, como eu comecei com a Eunice e com a Marília, do que é direito sistêmico para você e para que serve, para você falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão antes da gente entrar na parte prática mesmo. Tá bom. Eu quero agradecer, Silvia, imensamente o convite. Muito, muito obrigada. É uma alegria bater esse papo com você. Eu lembro de quando a gente se conheceu, foi sincronia à primeira vista, né? E falamos sobre várias coisas na reunião da Comissão de Direito Sistêmico do Centro, da OAB do Centro. E aí eu lembro que eu adicionei seu telefone, Silvia Dinheiro.
Por causa do exercício que a gente tinha feito e pelo seu histórico também, eu fiquei apaixonada pela sua história e coragem da transição que você fez. Eu falei, nossa, que maravilha que tem pessoas nesse mundo que realmente batalham e têm essa sede por fazer que vieram para fazer aqui, né? Encontrar isso e realmente desenvolver isso. Quando você me convidou, eu falei, nossa, vai ser mais que um prazer bater esse papo sobre direito sistêmico, que é algo que faz parte da minha vida já tem alguns anos, né? São 7 anos aí de caminhada, mesclando esse olhar sistêmico com a profissão, porque a profissão já não fazia muito sentido para mim atuar exatamente da maneira que ela estava como advogada. E uma outra coisa que eu não coloquei foi que existe o movimento jurídico sistêmico, que é um grupo de estudo que vai para quase já 2017, a gente já vai para quase 3 anos. 17 para 18, 19, 19 para 20, de estudo, que a gente traz um grupo super multidisciplinar, que a gente se reunia presencialmente, mas que agora com esse contexto a gente se reúne de forma virtual. Então, também estão todos convidados para participar. A gente está estudando a autobiografia do Bert Hellinger e já fica aí o convite para quem tiver interesse de integrar o grupo Movimento Jurídico Sistêmico. Bom, vamos lá. O que é um desafio conceituar direito sistêmico, né? Porque já existe tanta discussão sobre isso. A expressão, que é uma expressão, né, não é um ramo do direito, como é o direito civil, o direito processual, o direito tributário. É mais fácil a gente dizer o que não é do que é, né? Mas essa expressão surge com o Sami Storch, o juiz da Bahia, que iniciou esse movimento, essa integração. Ele importa, né, para a atuação dele, todo esse conhecimento sistêmico fenomenológico produzido, compilado pelo Bert Hellinger. Ele passa na atuação dele não só aplicar as constelações em si, mas também permear toda a sua atuação, a sua postura, a maneira dele escrever, os seminários com base nesse campo de conhecimento, desse campo de saber que é a abordagem sistêmica fenomenológica. E aí ele chama isso de direito sistêmico e vai apresentar para o Hellinger, quando ele já ganhou uma visibilidade em 2012, o trabalho, ele é condecorado com o prêmio do CNJ, e aí ele começa a chamar isso de direito sistêmico. Essa atuação dele de importar todo esse campo de saber para a prática dele como juiz, como magistrado. E ele viu que estava dando muitos resultados, afinal de contas ele ganhou um prêmio do CNJ, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, pela quantidade de acordo que estava acontecendo. E como que ele fazia isso? Tem muita gente que não sabe. Ele começou fazendo isso, separando os processos. Imagina, no interior da Bahia, Amargosa, é mais ou menos clínico geral, um juiz. Ele separava os processos por temas, e aí ele ia convocando, na verdade, convidando, porque isso é importante também, as pessoas iam, se elas quisessem, mas imagina, você recebe um convite de um juiz. Não, Você não. vai ou você não vai? Não, peraí, eu acho que eu não vou. Eu acho que eu vou ficar aqui em casa, é melhor. Então, ele convidava as partes envolvidas nesses processos temáticos, e lá ele dava uma palestra sobre o tema específico. Por exemplo, divórcio, alimentos, guarda. Aí ele trazia todo esse conhecimento na palestra e convidava partes que tinham interesse para olhar sistemicamente para aquele conflito, né? E aí ele facilitava uma constelação ou duas a cada seminário desse projeto que ele fazia.
E aí ele começou a ver, depois que ele fazia alguns, ele marcava multirões de mediação e de conciliação, e ele via que o índice aumentava assustadoramente quando as partes eram preparadas dessa forma que ele estava preparado. Fora a postura sistêmica dele na atuação, nas audiências. E Posso aí ele falou isso, pode. interromper? Posso falar que essa preparação é como se fosse uma expansão da consciência das pessoas envolvidas, que é um convite para um novo olhar? Porque eu acho que isso fala tão bem, né? Define tão bem o que é esse direito sistêmico, né? O convidar as pessoas envolvidas a exatamente olhar de um outro lugar. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Tanto que, para mim, direito sistêmico é uma. A gente integra a dimensão sistêmica no olhar para o conflito. Porque a sensação que eu tenho é que a gente, enquanto humanidade, isso ainda não estava disponível. Se a gente pensa que o pensamento dual cartesiano, que é um pensamento super antigo, que é o que baseou toda a produção do nosso conhecimento e das ciências, tudo que foi produzido de conhecimento, a forma, o formato, é em cima dessa construção do pensamento cartesiano dual. O pensamento sistêmico, ele é um bebezinho perto do pensamento dual cartesiano. Ele remonta da década de 50, de 60. Imagina. E aí, as ciências também, e os campos dos saberes, o conhecimento, começou a beber também dessa estrutura de pensamento. Foi aí que foram surgindo a física quântica e várias outras derivações que faz com que a gente olhe sistemicamente para algo. A gente inclui esse olhar sistêmico, porque até então o olhar ele era fragmentado, ele era por partes. E aí a gente passa a sentir a necessidade de olhar sistemicamente para isso. Por quê? Esse olhar específico fragmentado já não estava entregando os resultados que até então a humanidade, enquanto cada ciência, cada ramo da ciência gostaria que entregasse, não estava mais entregando as respostas. E graças a Deus a gente evolui, como humanidade a gente evolui, e é possível a gente integrar essa dimensão sistêmica no conflito. Por que no conflito? Porque o conflito é o objeto de trabalho do sistema de justiça. O objeto de trabalho é o conflito. Quando a gente integra essa dimensão sistêmica para o conflito, no olhar do conflito, eu posso chamar de direito sistêmico. Essa dimensão sistêmica, ela pode ser integrada de várias formas. Pode ser pela abordagem sistêmica fenomenológica como um campo de saber. Pode ser com as constelações que eu falo, que é essa abordagem fenomenológica na prática, né? Pode ser com outras várias ferramentas que a gente vê que ela tem a essência sistêmica. A gente vê justiça restaurativa, intervenções de programação neurolinguística, a gente vê a própria mediação, algumas ferramentas da mediação, que faz com que... Qual que é o grande... essa ampliação do olhar. O que acontece, né? As pessoas, quando elas estão passando por um conflito, elas estão fixadas naquele conflito, em parte daquele conflito. Por exemplo, se o conflito é uma bolinha, assim, a pessoa só consegue enxergar um pontinho dessa bolinha, né? E aí, quando a gente olha, integra essa dimensão sistêmica, é possível que, além dessa bolinha, a pessoa enxerga o que está ao entorno dessa bolinha. Então, a gente move o cliente ou o jurisdicionado do estado de fixação, que é uma fixação naquela bolinha, para o estado de possibilidades, de mais possibilidades, porque ele passa a enxergar o que está além daquela bola. E quando ele passa a enxergar o que está além daquela bola, ele passa a ver outras possibilidades de resolução daquilo. É muito comum a gente receber clientes no escritório, eu quero processar, eu quero que seja feito assim. Porque ele está ali fixado. Quando você começa a fazer, às vezes, perguntas sistêmicas, existem perguntas que abrem, né? Perguntas sistêmicas para ele, muitas vezes já é possível que ele saia daquela fixação para essa expansão, para esse olhar mais expandido. E aí é mais fácil, inclusive, ele decidir por uma solução
mais centrada, mais benéfica para ele, do que decidir totalmente fixado naquele ponto, em que normalmente a fixação naquele ponto diz numa fixação emocional. Imagina, se ele decide entrar com um processo ou encaminhar algum tipo de notificação para a parte contrária, totalmente imerso na raiva, no desespero, no luto, que é comum, né? Imagina, a gente tem prazo para entrar com o inventário. No auge do luto, isso daqui para mim é uma das que eu falo, gente, qual que é? Sabe? É uma das coisas mais absurdas que existem, assim, para mim, em termos é muita falta de humanidade. Quem fez essa lei deve ter um coração peludo surreal, porque imagina a pessoa, no auge do luto, ter prazo para entrar com o inventário, mexer com coisas, assim, surreais de documentação, que é uma causa do inventário, é uma causa complexa em termos de documentação. Mas, enfim, isso acontece, Silvia. E a beleza disso tá, que a gente começa a ver que as leis sistêmicas, né, que amparam os princípios sistêmicos, as forças sistêmicas, cada um está chamando agora de um jeito. Que agora está na moda, aí as pessoas querem lançar algo diferente, sabe? Agora eu vou lançar algo diferente, vou dar o nome que eu acho que faça sentido. Leis do amor, ordens do amor, leis da vida, princípios sistêmicos, leis sistêmicas, enfim, tudo é a mesma coisa, que são as leis, as ordens que permeiam todo esse trabalho que o Hellinger produziu. Estou muito feliz, tem tanta gente de vários lugares, Silvia, de Cuiabá, aqui do Rio, o pessoal da MJS, da comissão. Gente, que Era delícia interessada no tema, né? ver vocês aqui. Muito, muito gostoso. Essas leis que embasam o trabalho dele, que integra esse olhar sistêmico para o conflito, porque eu vou olhar o conflito pelo óculos sistêmico. Então, quando eu olho, o direito sistêmico para mim, olhar o conflito pelo óculos sistêmico, por meio dessas leis sistêmicas que permite que o cliente saia de um estado de fixação para um estado de possibilidades, né? E ele consiga tomar decisões diante do que vai ser melhor para ele de um lugar de adulto, né? E a gente vai incluindo também a postura sistêmica. Não tem como falar de direito sistêmico sem falar da postura sistêmica, porque o direito sistêmico permeia essa postura sistêmica também, a postura sistêmica de um profissional que realmente está alinhado à sua posição de profissional, né? É um desafio, né, definir direito sistêmico, porque, na verdade, é uma expressão. É um processo em construção, né? Se a gente está falando de expansão, de percepção, de expansão de um novo olhar, não tem uma coisa pronta nem uma receita de bolo, né? E eu acho que Não. isso que é lindo e isso que me motivou, inclusive, a fazer essas lives, porque é um processo em construção, cada um andando e trabalhando a si mesmo e introduzindo esse trabalho que parte de dentro. Eu acredito que você concorda comigo que a postura do pensamento sistêmico é algo que vem de dentro e transborda para a sua profissão, e no caso do direito, né, dos advogados, transborda para o seu dia a dia no trabalho, mas é um processo em construção, que cada dia a gente vai atualizando uma nova versão nossa, né, para a gente estar cada vez melhor, digamos assim. Faz sentido isso para você? Faz totalmente sentido. Tanto que as pessoas dizem assim, quando chegam para iniciar essa caminhada, né, por algum motivo, normalmente o direito não, o direito como eu tenho atuado e vivenciado ele, seja em qual órgão do sistema de justiça, seja juiz, seja promotor de justiça, seja advogado, seja procurador, seja aqueles profissionais dos órgãos auxiliares, eles vêm porque está faltando algo. Nossa, eu estou sentindo que está faltando algo. Não está mais fazendo sentido a minha atuação da maneira que eu estava atuando, né? Como que eu começo? Né? A partir de onde que eu começo? Esse campo do saber, que é a abordagem sistêmica fenomenológica, é uma filosofia das relações, né? É um campo do saber que cuida
de desvendar as dinâmicas relacionais, a interação das pessoas, do humano, né? O Hellinger descobriu que existem ordens que permeiam essas interações, né? Consciências, lealdades, repetições de contextos de destinos. Ele descobriu que existe dinâmicas de culpa, inocência, todas essas dinâmicas inconscientes que regem essas relações, né? E aí, como você vai aplicar algo sem você vivenciar isso, experienciar isso? Esse direito sistêmico, essa expressão, ela diz também de uma aplicação não mecanicista de como até então a gente estava acostumado a estudar, por exemplo, na faculdade, direito civil, direito penal, direito processual, que você estuda e aplica aquilo. Você não faz um processo de elaboração interna, de você olhar para você, de acordo com essas leis, com essas consciências, com esses movimentos, com as repetições de contextos, de destinos, com as lealdades. Você não consegue aplicá-lo e ele se tornar realmente verdade na sua vida se você não vivencia isso. Para você... Parênteses aqui, só para a gente explicar um pouco melhor o que é esse modelo mecanicista que você fala, é como se fosse uma receita de bolo, se isso, então isso, se isso, então isso, que reforça essa dualidade, né? Porque tem algumas pessoas que podem não entender esse linguajar do mecanicista. Então, se puder explicar um pouquinho melhor para ficar mais claro para quem está assistindo. Sei. É a veia de professora. A gente lidar com as nossas partes, assim, a cada momento que a gente está, eu falo, gente, está sendo um aprendizado e um potencial criativo. Porque de manhã fala sobre direito sistêmico, aí daqui a pouquinho faço atendimento, que está mais voltado para as constelações, né, para a aplicação das constelações, e aí depois falo sobre relacionamento, enfim, é uma delícia. Aí vai mudando de caixinha em caixinha, que é possível que a gente fique cada vez mais criativo, né? Eu adoro essa multidisciplinariedade que somos nós e que é possível a gente agora, né, já conviver bem com isso. É uma maravilha, sem ter que a gente se definir em caixas. Não, vocês, tanto que tem gente que pergunta, o que você virou, né? Você trabalha, eu falo, gente, eu virei Roberta, eu atuo, eu trabalho com uma advocacia que faz sentido para mim, cada vez mais sentido, atendo clientes com esse olhar, né? Não sou terapeuta, e é uma delícia, Silvia, porque a gente tem vários terapeutas, psicanalistas e psicólogos na comissão, e aí chega num dado momento da comissão, das reuniões da comissão, que eles falam assim, mas o que vocês fazem, afinal? Sabe? O que é isso? É muito legal. Aí... Rapidinho. Você sabe que essa foi uma das perguntas que vieram para a gente aqui, que veio na live de ontem com a Marília. Tipo, Silvia, por que você está fazendo live de direito sistêmico se nem advogada você não é? Não é isso. É ainda esse pensamento cartesiano das caixinhas e a gente já trabalhando essa expansão para a gente não se enquadra em nenhuma caixinha, somos... multidisciplinares e a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente sente afinidade, que a gente encontra interesse, né? Não, exatamente. Faz super sentido você fazendo isso, porque deve ter algo aí no sistema que te leva a estar com a gente, porque você contribui muito com a gente nas duas comissões, sempre, sempre, sempre. Nossa, sem falar que muito do que foi construído até hoje tem marcas da sua contribuição, né? Não tem isso sem sombra de dúvidas. E aí eles perguntam, mas o que vocês viraram? Advogado que fica fazendo pergunta, mexendo com a emoção do cliente, fazendo que o cliente tome consciência de coisas inconscientes dele. O advogado não faz isso, né? Normalmente E é legal receber isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente entrega para o cliente a parte jurídica. Sim, é o que a gente faz de primeiro, porque o cliente buscou a gente para fazer isso.
Só que algumas intervenções que não são terapêuticas, porque eu não vou acompanhar o meu cliente semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente no meu escritório para tratar de questões dele, emocionais. Só que existem ferramentas técnicas em que entregam um efeito terapêutico. Não que ela seja, não existe uma relação terapêutica, mas a forma como essas técnicas são colocadas, o efeito pode ser que seja terapêutico para o cliente. E esse efeito, muitas vezes, é um efeito em que realmente ele abre, ele sai daquela fixação, muitas vezes com uma pergunta, com uma frase que você fala com ele, que você capta, daquilo que ele diz, na linguagem dele. Às vezes, quando você só parafraseia ele, ele se ouve, ele já toma consciência do que... Então, não tem algo assim específico, porque muito vai passar pela sua postura em relação ao cliente. Como você recebe aquele cliente? Se você julga aquele cliente, se você julga o que ele está vivendo, se você julga a parte contrária, se você exclui a parte contrária, se você insufla aquele conflito, se você, ao invés de olhar para a solução, olha ainda para uma situação em que você está colocando mais lenha na fogueira naquilo, na maneira que você fala, na maneira que você até maneja o ordenamento jurídico, isso insufla, a maneira que você coloca aquela questão. Quando você exclui partes importantíssimas daquele conflito, não, isso daqui não é importante, isso daqui não, isso daqui não. Quando você não ouve o seu cliente, ouve, aí eu falo, é uma escuta que escuta, que você realmente está ali ouvindo o seu cliente presente. Porque a partir disso, quando você, ao ouvir o cliente, você já está pensando, se ele dizer isso, eu vou falar isso, e aí eu vou fazer isso, e aí vai acontecer aquilo outro. Isso não dá espaço para o que realmente está permeando aquele conflito, vem à tona. E aí ele permanece naqueles, eu adoro falar em estados de fixação, ao invés de um estado de possibilidades, de mais possibilidades. Um estado de mais liberdade diante daquilo que ele está vivenciando. Sabe? E a... Vejo, desculpa te interromper de novo, é como eu vejo, é como se eu considerasse o cliente do transe, né? No meu olhar terapêutico, que é o equivalente ao que acontece no processo terapêutico, às vezes uma pergunta, uma repetição para ele ter a oportunidade de se ouvir, é o que tira o cliente do transe, que tira ele daquela paralisia que deixou ele estagnado naquele pontinho e abre um espaço para essa observação mais expandida. E aí o efeito disso é terapêutico. Eu não sou terapeuta, apesar de eu ser, mas como advogada, atuar como advogada. Não fico, enfim, ali e nem né? acompanhando o cliente semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, para ele tratar de questões. Eu faço isso, mas eu faço isso num outro momento, não no momento que eu estou como advogada. Até porque isso iria complicar muito a minha vida. Por quê? Porque constelação é posicionamento no sistema. A palavra que mais alcança a definição alemã, que é uma palavra gigante, que muitas vezes atribui muitos significados. Meu alemão é the books on the table, mas aí a gente vai tomando consciência de algumas expressões mais importantes, até para a gente entender, né? Constelação é posição no sistema, é configuração no sistema, né? Se eu, como advogada, vou atender o meu cliente em duas caixinhas ou na caixinha de terapeuta, vai dar confusão. Vai dar confusão. Porque eu não estou posicionada no lugar de advogada. E quando eu não estou posicionada no lugar de advogada, coisas acontecem. O cliente pode... Existe a possibilidade de ele fazer transferências e contra-transferências, de achar que eu sou mãe dele, pai dele, e querer que eu salve ele. O cliente vai achar que eu tenho que eu sou a salvadora e que eu sou a última possibilidade que ele tem para resolver aquilo. O cliente não vai honrar com os honorários que foram pactuados, provavelmente, por causa dessas transferências e contra-transferências, porque eu não estou alinhada na minha posição de prestadora de serviço. O cliente vai exigir mais, bem mais do que ele acha, do que é
do que demanda aquela relação, porque cada relação que a gente estabelece, ela tem o que pertence àquela relação, a pertinência, né? Eu, como advogada, a relação que eu estabeleço com o meu cliente não é uma relação de homem, de mulher, de marido, que ele pode me exigir coisas. Cada relação tem a sua pertinência. E a pertinência daquela relação, ela é uma, como advogada. Se eu começo a misturar tudo isso, vai ficar uma coisa assim, um bolo emaranhados. Para que sair disso, vai dar trabalho. Vai dar mais trabalho se você já entrar nessa relação alinhado. E o cliente, muitas vezes, ele, dependendo da postura dele, ele fica puxando o profissional para outras posições. Porque isso diz do conflito que ele está vivendo. Se ele está vivenciando um conflito com a primeira mulher ou a segunda, né? Porque a gente não existe ex na ordem dessa abordagem sistêmica fenomenológica, todo mundo tem o seu lugar. Então, por exemplo, se ele está vivenciando questões com a mãe dos filhos e ele está com muita raiva de mulher, se ele contrata uma advogada mulher, pode ser que eu seja o grande alvo e torne-se o algoz dele querer exigir e reparar coisas daquela relação. E isso existe também. Eu trazer questões de uma relação para uma outra relação. E aí você fala, gente, mas por que está acontecendo isso? E aí, quanto mais você tem esse conhecimento, quanto mais você se mantém alinhado à posição que você necessariamente estabeleceu ali com aquela pessoa, mais fácil fica você desenvolver essa relação, por exemplo, de prestadora de serviços. Ô, Roberta, eu queria que você trouxesse alguns exemplos, já que você atende e pratica isso, trouxesse para a gente alguns exemplos práticos, alguns casos do que você pode contar, claro, sem desrespeitar o sigilo e a confidencialidade do seu trabalho, mas só para as pessoas, primeiro os advogados que ainda não conhecem essa forma, né, de atuação, e também para os clientes que estão... que inevitavelmente a gente sempre precisa de algum advogado em algum momento da nossa vida, né? Então, para a gente poder entender melhor como que isso funciona na prática. Você tem algum exemplo para dar para a gente? Tenho algum, né? Tenho um exemplo recente de um cliente que me procurou porque na verdade, a esposa queria se divorciar dele e ele não estava querendo muito assim o divórcio, mas ele queria saber do que era possível, como que ia ficar, a nossa... Quero saber dos meus direitos. O que vai acontecer se isso acontecer, né? E aí, como ele sabia que eu tinha um perfil de advogada em que eu olharia a questão de uma forma mais ampla, com vários olhares, né? Ele passou por uma consulta lá no escritório, e aí, a gente conversando, ele tomou consciência da conversa em que ele realmente queria se divorciar porque ela não estava disponível diante do que ficou evidenciado, né? Ela não estava disponível e ele tinha algumas questões relacionadas também à indisponibilidade dele. Ele viu ali naquela consulta jurídica, depois de entregar a parte jurídica para ele, de acordo com as posições que eles estavam ocupando e as percepções, que ele realmente, ela estava muito indisponível e ele estava indisponível. E eu perguntei, você quer esperar? Porque é possível que coisas aconteçam, né? Quando você toma consciência, o fato de você já tomar consciência que você estava indisponível para aquela relação e ver também a indisponibilidade dela, é possível que você chegue e fale para ela, olha, eu vejo que você não está disponível, eu também não estou, mas eu gostaria muito de continuar. A gente tem 2 filhos, né? Se você tem se você consegue cultivar essa espera, essa paciência, ok. E aí a consulta termina aí, porque eu não fico, então tá, então vamos ver, então vamos entrar com o processo, até porque grande parte das pessoas que chegam com a ideia de querer se divorciar, elas não se divorciam.
elas vão e não se divorciam, elas voltam. E aí eu faço os encaminhamentos, né? Como eu estou como advogada ali, eu encaminho para terapeuta, para terapeutas que façam sentido, que eu sei que vão resolver questões. Eu pergunto mais ou menos a linha da pessoa, o que faz sentido para ela, né? Se é psicanálise, se é terapia cognitiva, se é gestalt, se é constelação, se é programação neurolinguística, eu vejo o quanto ela está aberta àquilo, e o parceiro também, e aí indico as pessoas e vai. A relação, as pessoas vão. E aí, depois de um tempo, depois de 2 semanas mais ou menos, ele entrou em contato comigo dizendo que não tinha mesmo possibilidade. Que ele estava muito, ele não tinha paciência para esperar e a situação tinha, outras coisas tinham vindo à tona. Porque quando você toma consciência de alguma coisa que está oculta, você começa a perceber o todo com outros olhos, né? E é lindo o exemplo Exatamente. porque você consegue distinguir efetivamente da posição como advogada, né, num atendimento, numa consulta, da posição de terapeuta. Não, olha, eu não estou aqui para fazer terapia de casal, eu estou aqui para evidenciar o que está por trás desse conflito iminente, né? E aí agora vocês são encaminhados para seguirem as suas vidas da melhor forma possível. Exatamente. Aí tem um outro muito, foi um caso que me chamou bastante atenção. Aí foi ela que chegou no escritório, né? Ah, eu quero saber dos meus direitos, porque a gente está muito mal enquanto casal. E, e a gente é casado há 21 anos. E a gente está muito mal, muito mal, muito mal. Ele é advogado, eu não tenho noção de mais ou menos quanto ele ganha, porque cada mês entra advogado, sabe como que é, né? Enfim. E, e eu quero já começar a me precaver, o que, que eu posso fazer diante dessa situação e tal, né? E aí a gente começou a conversar. Eu fiz algumas perguntas para ela, ela me contou de algumas situações. Depois de entregar a parte jurídica, você pode fazer isso. Em termos de provas, você pode colher, você pode fazer desse jeito e tal. Depois que eu entreguei toda a parte jurídica para ela, as possibilidades, eu perguntei para ela, fiz algumas perguntas, né? E vi que ela ali, por mais que ela na verdade, ela queria muito mais saber, ela queria se sentir segura diante de um eventual divórcio, porque eles têm um filho, o filho já eu acho que deve estar quase completando a maioridade e tal, e ela, de alguma maneira, ela trabalha, mas a vida, né, a estrutura de vida, a qualidade da vida dela ia mudar, porque de alguma forma a renda maior era a renda do marido e tal. E aí foi indo, papo, se vai, chegou no momento que eu falei, ai gente, eu vou perguntar. Porque tem algo aí, não é possível, não está muito claro. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu posso te fazer uma pergunta? É uma pergunta bem pessoal, mas isso daqui é uma pergunta que pode ser que que te traga mais clareza desse movimento que você vai fazer. Aí ela, não, Roberta, pode sim. Aí eu olhei para ela e falei assim, tem tesão? Aí ela fez assim. Ela fez assim. Imagina, uma advogada que chega depois que dá toda a parte, chega para a pessoa e fala assim, tem tesão? Como que tá, né? Na minha cabeça, no meu pensamento, depois de ter ouvido tudo aquilo, era não. 21 anos. Na minha cabeça de mulher, Roberto, os filtros todos, meu mapa. Eu falei, porra. Desculpa, gente do céu. 20, 21 anos de casado, né? Aí ela falou, Roberta, tem. E é uma das melhores partes do relacionamento. A gente se entende muito bem até hoje. Nossa, é uma delícia e tal. Silvia, imagina a minha cara. Eu fiquei Nacional. assim, até assim, pensa naquele minuto de silêncio no escritório. Você ouvia os carros ali da 1º de março passarem. Eu falei, caraca, tudo fechado e ar-condicionado. Eu falei para ela, eu falei, olha, muita calma nessa hora. Eu acredito
mas isso tem que fazer sentido para você. Para você conversar com ele, para vocês passarem por alguma terapia, alguma coisa que faça sentido para ele, que faça sentido para você. Porque, olha, um casamento de 21 anos em que você olha para a pessoa e você sente tesão pela pessoa, tesão, e assim, e ela falava assim, Roberta, foi tão legal, gente. Não, essa é a parte mais maravilhosa do casamento. E você via que era muito verdade. Aí eu falei, olha, volta para casa, vê um jeito de acessá-lo, de conversá-lo, de convencê-lo a fazer, a entrar numa terapia, a entrar numa terapia que faça sentido para vocês, vocês procuraram se autoconhecer, para dar uma alinhada nessas outras questões ali, que não tá muito legal, porque vocês têm algo que move a relação do homem e da mulher, que é algo muito precioso do homem com mulher, seja o que for, que movem as relações amorosas, que é o tesão de estar, sabe? E aí ela ficou olhando assim para mim, ela mudou até de cor, mudou até de cor. Aí eu falei, você tem meu telefone e depois você me liga, tá? Não me ligou até hoje. A gente troca ideia, ela pergunta, ela participa de algumas coisas que a gente faz, mas numa forma geral em grupo e não especificamente como atendimentos e um acompanhamento específico. Eu indiquei ela indiquei vários nomes, porque é algo que eu faço também, porque muitas vezes a gente indica uma pessoa, a pessoa vai lá e não bate, não tem empatia. Então eu falo, olha, tem uma listinha aqui, procura, vai vendo o que faz sentido para você e o alcance, como que vai ser o alcance e vai. Tem tempo para a gente falar de uma outra também, que é bem legal? Vamos lá, que eu tô adorando essas histórias. Tá, você tá adorando? Vamos lá. Não Teve uma outra consegue nem 2 anos. Adorei. não, tá, o pessoal, esses exemplos são muito legais. Ah, teve uma cliente que era uma cliente que ela já vinha num caminho assim de autodesenvolvimento, né? E ela estava desesperada. Porque até então o pai do filho deles, né, dos dois, o filho dos dois, ele acabou se casando. Né? O negócio começou porque eles estavam até então, já tinham se separados há muito tempo e geriam a guarda do filho deles muito bem. Eles eram muito bem resolvidos. Até que o pai se casou e o filho estava sendo diagnosticado ainda com autismo, um nível ali de autismo. Mas ainda não tinha fechado o diagnóstico, porque o diagnóstico de autismo ele é um diagnóstico bem complexo, né? Não é simples, né? Para você falar que a pessoa é autista. Sim. E ele estava tendo algumas questões na creche, né? No coleginho lá dele, e a criança de aprendizado. E quando esse pai casa, e casa com uma pediatra, a pediatra, convivendo com a criança, começa a questionar algumas coisas. O tratamento, a maneira e tal, que até então era gerido pelos pais, pelo pai e pela mãe, e estava indo tudo bem. Quando ela começa a questionar isso, conflitos começam a acontecer na relação dos dois, do pai e da mãe, da criança, né? Porque o pai começa a falar, não, eu não quero que vá nesse neurologista, eu quero que vá no outro. Eu não quero que tome esses remédios que você acha que funciona com a criança, que não é alopatia, que esses outros remédios que para você faz sentido, eu quero que a gente vá em outros e faça outros exames e tal. E começou a ter conflitos. E aí eles chegaram no ponto deles se bloquearem em todos os meios de comunicação. Imagina, um pai e uma mãe de uma criança que estava tendo questões de 6 anos. Como que eles iam gerir a vida daquela criança?
Ela chegou desesperada, tô desesperada, porque ele não me atende, a gente combinou tal horário, ele foi me entregar um outro horário, e aí eu também não levei ele na negócio, e aí começou a vingança. Você faz isso, eu dou o troco em você. E foi só crescendo, e chegou no momento que eles estavam todos bloqueados. Ouvi aquilo, e eu quero regularizar a guarda dele, eu quero entrar com processo de guarda. O início, depois de tudo que ela fala, eu quero regularizar, porque aí eu tenho uma decisão judicial, e que se ele não cumprir, eu executo. Aí eu já sabia que ela tinha uma certa caminhada, então assim, a gente pode meio que rodear para. Ou a gente já vai, né? Como ela já estava meio preparada. Eu falei, você acha que isso vai resolver? Você entrar com processo de guarda, ter uma decisão. Você acha que isso vai resolver? Vocês vão conseguir gerenciar a vida dele, da criança, do filho de vocês? Você realmente acha que isso vai resolver o que está acontecendo entre você e o pai dos seus filhos? E aí veio à tona várias coisas, Silvia. Dentre elas, quando do divórcio deles, foi um divórcio com separação de bens. Só que nesse processo só se resolveu o divórcio. A separação de bens ficou pendente. Então tinha coisas ainda relacionadas ao casamento que ainda não tinham fechado. O vínculo, né? E inconscientemente ela se sentia ainda casada com ele, mesmo sem ter consciência disso. Eu falei, olha, eu acredito, e ela também tem conhecimento sistêmico, enfim, ela atua de outras maneiras, mas tem conhecimento. Eu falei, vejo o quanto você ainda está casada com ele. Porque isso, eu te ouvi. Você se lembra que você disse isso, isso, isso? E aí eu normalmente eu fico tão ligada na pessoa que eu uso as mesmas palavras, porque se eu uso palavras diferentes, pode ser que não deu efeito. Você lembra que você disse que isso começou quando ele se casou com a fulana, que era pediatra, tá. Aí ela, nossa, não acredito que eu ainda tô nessa. Eu falei, calma, porque são aspectos que a gente vai visitar e revisitar. Eu acho bom você procurar sua terapeuta ou fazer o que for sentido para você olhar para isso, porque você regularizar a guarda, é ótimo regularizar. Eu não estou falando que regularizar a guarda seja ruim, mas isso não vai resolver Mas quando eles guerra, né? Não é a regularização da guarda que vai resolver o cabo de guerra, porque senão vai ser um processo em cima do outro, né? Atrás do outro. E é o que acontece, é processo filhote. Faz o processo mãe e ele vai dando processo filhote e nunca acaba aquilo. Eu falei, se você realmente quer resolver, a gente pode entrar com a guarda para você se sentir mais segura com o processo de guarda. Para mim, tudo bem, tudo ok. Só que eu quero conversar com ele. Você me permite conversar com ele? Permito. E aí começou um ping-pong, Silvia. Daqui, dali, daqui. E eu conversava com ela, conversava com ele. Aí eu perguntei para ela se ela me permitia, enquanto ela ia resolver as questões dela e ela me trazia um posicionamento dela. E aí chegou num 2 dias seguintes, eu tive um insight. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ligar para ela e vou perguntar para ela o que realmente ela quer. Eu quero voltar a falar com ele. Então ela quer restabelecer o canal de comunicação com ele. Eu falei, então a gente vai celebrar um contrato de honorários em que eu vou facilitar essa retomada do canal de comunicação de vocês. Então vai ser o primeiro passo. A gente primeiro celebra esse contrato de honorários de restabelecimento do canal de comunicação de vocês e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Pode ser, nossa, Roberta, fica ótimo. Vai ficar até mais barato, né? E para fazer isso vai ser tanto, e como que você vai saber que vocês voltaram a conversar? E aí ela falou assim, quando a gente estivesse falando no WhatsApp, quando a gente estiver desbloqueado, conversando. Falei, ok. Então aí fiz as cláusulas, inclusive quando que o contrato ia ser resolvido, quando as partes estiverem conversando no WhatsApp, desbloqueados e conversando no WhatsApp. Ok. Aí começou. Imagina, né? Você pega o telefone para ligar para o advogado, para outra parte, né? Que não tem a menor, nem sabe de onde que você veio e você
Advogado, você espera de tudo, bate o telefone na sua cara em 5 minutos, fala que não tem tempo, te bloqueia, nunca mais recebe nenhuma chamada sua, tudo pode acontecer. E aí eu liguei para ele, eu falei, olha, fulana, eu sou fulana, nem me identifiquei como advogada. Eu sou fulana e fulana me procurou. E ciclana me procurou, me relatando que isso estava acontecendo. Mas como eu sei da importância do pai na vida de uma criança, eu gostaria de te ouvir em relação a isso. Você tem 5 minutos? Eu nem deixei ele falar. Falei, blá, 3 segundos. 1 minuto de silêncio no telefone. Tenho. Aí eu falei, ok, então eu gostaria de saber, na verdade, o que está acontecendo, porque ela me procurou para isso. E, e ela está numa situação sem se comunicar com você. E eu, na verdade, estou aqui para fazer esse canal de comunicação, inicialmente com vocês, para ver o que está acontecendo, porque existe uma criança de 6 anos que tem interesses, que tem coisa, que a vida dele precisa acontecer, e questões estão acontecendo porque vocês não se entendem. E eu realmente estou preocupada com o fulaninho. Eu estou aqui pelos interesses de fulaninho, né? E aí a gente começou a conversar. E os homens são muito mais práticos que as mulheres, sabe? É muito legal ver as diferenças, né? Assim, e aí ele falou e tal. Aí eu perguntei para ele o que, que ele queria, né? As necessidades dele. Aí foi feito um ping-pong. Aí eu falava com ele, falava com ela. Aí consegui negociar com eles as informações que cada um queria, a maneira que cada um queria. E aí, depois de 5 dias nesse ping-pong, eles se desbloquearam e começaram a conversar. Até que eu recebo uma mensagem dela e falaram, a gente se desbloqueou, a gente está conversando agora. Eu falei, bom, então atingimos o nosso primeiro objetivo, né? Que maravilha. Ok, então, vê aí como que as coisas vão ficar, aí eu largo o cliente, não fico. E aí, vai entrar com o processo? Não vai entrar com o processo? O que, que vai fazer agora? Vê aí como vai ficar e qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Ok. Nunca mais me procurou. Tá vendo? É porque às vezes o cliente não tem a clareza do que exatamente ele quer. E aí, essa postura sistêmica, eu acho que, como você falou desde o início, né, de tirar o olhar daquele ponto e conseguir olhar o todo, dá mais clareza, e a clareza dá uma liberação. E aí, pronto, é isso. Provavelmente ficou melhor para ela, para ele e para a criança, né? Exatamente. Mais barato e mais rápido É. também. E aí a gente, como advogado, recebe mais rápido também. E aí, cliente satisfeito indicam outras pessoas super satisfeitas. E de Porque é engraçado, a pessoa já chega assim, olha, Roberta, me falaram que dá para resolver. E que resolve rápido. Eu falo, ué, que crença maravilhosa, construtiva e impulsionadora. A gente faz o melhor aqui. Se é possível isso ser feito, vai ser feito. Nós estamos juntos nessa. E aí a gente se move dando o melhor para ver, porque isso não depende muito de mim. Depende do quanto o cliente está disponível para isso, depende do que ele quer. Então, um dos grandes pulos do gato, né, é você conseguir identificar com clareza o que ele quer. isso. Porque quando ele identifica o que ele quer, ele se move para fazer as transformações que ele precisa naquele ponto para ele viver algo diferente do que até então ele está vivendo ali, né? Maravilhoso isso. E aí fica melhor até porque descongestiona o sistema mesmo, né? Porque não fica aquele empilhamento de processos. Porque como a gente veio conversando nas lives anteriores, o que, que acontece? Quando tem uma decisão imposta de um juiz, muitas vezes o conflito interno não está resolvido, né? Os dois lados, os dois lados do processo ficam sentindo algum tipo de insatisfação. Então, é muito Uhum. vulnerável, isso é uma situação muito vulnerável para um próximo processo, ou, né, para um recurso, eu não sei exatamente quais são os nomes adequados, porque, né, como falamos, não sou advogada,
mas é que fica muito iminente um próximo conflito, né? E aquilo não se finda. E aí eu acho que a beleza dessa expansão da consciência nesse trabalho é você poder literalmente harmonizar a solução e não impor uma solução. A solução nesse É. vem de dentro, né? Não veio de fora. Não vem de fora. Imagina um terceiro que não sabe nada da vida do outro, nada do que o outro está passando, se arroga achando que sabe o que vai ser melhor, porque das características da postura sistêmica é você dar as possibilidades possíveis para o cliente, ele vai escolher. Porque só ele sabe o que ele vive, só ele sabe o que ele passa, só ele sabe o preço que ele quer pagar pelo que ele vai ter que fazer diante daquilo. Só ele sabe, né? E fica muito mais leve a advocacia, ela exercida dessa forma. Para mim, isso é uma opinião, e assim, eu converso com várias pessoas e é meio que unânime isso, ela fica muito mais leve, a gente não adoece, não fica aquela pentelhação. Depois que eu comecei a atuar dessa forma, não existe cliente em cima, sabe? Porque as coisas acontecem e você se posiciona realmente numa posição de prestador de serviço que você está ali, então você vai gerindo essa relação com o seu cliente de um outro lugar. E aí, fazendo a comparação agora com a história do pensamento sistêmico e o pensamento cartesiano, o pensamento cartesiano tem mais ou menos uma receita de bolo, né? E o pensamento sistêmico traz exatamente esse universo de infinitas possibilidades para que as pessoas envolvidas sintam o que é melhor para ela. Porque às vezes quem está de fora acha que o melhor é isso, mas tem algo novo, um fator que não estava explícito, que não foi dito, enfim, que cria um outro melhor, né? Então, cada caso é um caso. Eu acho que essa é a grande riqueza desse trabalho. Esse papo tá delicioso, só que agora a gente tem 4 minutinhos de encerramento, então queria que você fizesse aí suas considerações finais. Eu quero agradecer, na verdade. As considerações finais é agradecer todos que estiveram aqui para a gente, muita gente querida, muito mesmo, passou aqui, pessoal do Movimento Jurídico Sistêmico, da comissão, tem o pessoal de Petrópolis, de Cuiabá. Queria aproveitar aqui para fazer uma provocação, mais ou menos. Não, acho que não é provocação, que acho que vai ser bem acolhido isso, mas que eu não fiz ainda em nenhuma live. Como é convidar advogados que estão assistindo aqui a live, porque tem vários que não fazem parte da comissão, que não conhecem, para participar da comissão. E, aliás, como eu sou não advogado e participo da comissão, qual é o lugar do não advogado também nessa comissão, de quem se interessar? Você acha que tem esse espaço? Faz sentido isso para você? Faz, é uma ótima. Eu esqueço normalmente de fazer isso, né? Eu também. Me veio agora. Todas as pessoas que tenham interesse são bem-vindas, que querem saber sobre direito sistêmico, que querem participar, que querem contribuir, são super bem-vindas. E elas fazem parte da comissão, sim, pertencem à comissão, no lugar de colaboradores. Existe. Ou os advogados são membros, né, em razão da instituição, e as pessoas que não são advogados são os colaboradores. E é uma maravilha, porque a nossa comissão é gigante, ela tem muitos membros e colaboradores, e o trabalho que é desenvolvido lá é riquíssimo em razão disso, dessa multidisciplinariedade. E o quanto o direito precisa dessa multidisciplinariedade que a gente vivencia nesses encontros da comissão. Falta um minutinho. Então, sejam bem-vindos. Tem o Instagram da comissão, Comissão de Direito Sistêmico AB/. Pode mandar um direct lá. Tem o meu Instagram também, Roberta Calix Coelho Costa Pedra. Pode me mandar um direct, eu respondo todo mundo. Todos são bem-vindos. Todos são super bem-vindos para aprender, para contribuir. E o movimento jurídico também, sistêmico, que é o grupo de estudo, que a gente se reúne de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, das 11 às 13. A gente estuda e a gente está estudando a autobiografia do Hellinger. Estamos no capítulo 6,
quem quiser chegar, pode chegar a partir de agora, que você vai conseguir acompanhar e as reuniões são uma delícia. A gente estuda, analisa, discute, contextualiza e vivencia tudo isso juntos. Maravilha. Bom, agora vamos despedir porque vai cair. Um beijo enorme. Vamos, um beijo, muito obrigada. É uma alegria estar com você. Fiquei muito feliz de compartilhar esses conhecimentos e todas essas informações com você. Que bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Um beijo É isso. enorme. Beijo para todos Eu que que agradeço. participaram também. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. E quem está chegando agora, assiste